que vamos fazer? Mudar o mundo. Boa noite, querido, querida, graça e paz, que Deus abençoe tua vida, que bênção, que bom estarmos juntos hoje no nosso segundo dia do Imersão, dias para destravar, para transformar, para curar, para renovar e para avivar a sua vida. Hoje é a nossa segunda aula, e aí, tudo bem com você? Como você passou de ontem para hoje? Que impacto causou a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro juntos? Olha, eu tenho certeza que hoje será extraordinário. Hoje é o nosso segundo dia, a gente já está com os motores aquecidos e prontos. Vamos aumentar a caminhada, vamos aumentar o passo, né, porque nós estamos em uma grande jornada, em uma jornada de cura, de renovação e em uma jornada de transformação, viu, querido? Olha, e você está convidado, viu, a permanecer até o final dessa aula. E eu já quero pedir que você dê o seu like, que você compartilhe essa live aí com seus amigos, essa aula, copie o link, envie para todos os grupos, por gentileza, comenta embaixo, fale, olha, vem para cá. Sabe aquela pessoa que você lembrou dela ontem e imaginou essa aula, fulano ou ciclano devia estar assistindo? Então, envia para ela hoje, fala, olha, você pode ter perdido a aula de ontem, mas a segunda aula você não vai perder. E hoje nós vamos falar de um tema muito essencial, não só para você que tem um chamado, mas também para você que quer melhorar a tua vida com Deus, que quer melhorar a sua vida cristã. Eu quero deixar algo aqui muito bem claro, é que esse evento não é apenas para pessoas que têm ministério. Quando a gente fala ministério é serviço, mas o senso comum de ministério, quando a gente fala dentro da igreja, as pessoas falam assim, não, eu não tenho ministério. Mas a grande verdade é que todos nós temos um ministério. Não estou me referindo aqui a pessoas que vão servir como pastor, ou como líderes, ou como diáconos, ou como presbíteros. Não, eu estou falando de você, cidadão do reino de Deus, que quer servir a Deus melhor, que quer ser um cristão exemplar, que quer ter princípios e posturas de um cristão maduro, sabe? Viver um verdadeiro cristianismo. Então, essa aula é para você. É para você que vai reconhecer isso na sua vida. Quando você ouvir essa aula, participar, você pode muito bem perceber que você está sendo, às vezes, um cristão mediano, um cristão relaxado. Charles Spurgeon, ele disse que todos os crentes têm a obrigação de ser o melhor que puderem para Deus. Então, nós precisamos, cada dia, estar melhorando a nossa vida com Deus, e isso através do quê? Do conhecimento. Exatamente, quando você conhece, se algo não está acontecendo na minha ou na sua vida, por alguma coisa que nós ainda não conhecemos. Exatamente assim que funciona. Então, a partir do momento que nós conhecermos, nós iremos fazer acontecer. Então, olha, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje será uma noite de milagre, de cura, de renovação e de transformação na sua vida. Pastor Marcílio, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso segundo dia. Hoje é o dia para valorizar, para reconhecer o poder do chamado, Marcílio. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Olha, mais uma vez, parabéns por você estar aqui. É uma alegria, é uma satisfação enorme estarmos juntos aqui nessa sala, crescendo juntos para a unidade e o crescimento no reino de Deus. Sem dúvida nenhuma, Deus está feliz e fica feliz com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. Isso é fantástico, alegra o coração de Deus, né? Que possamos, de fato e na verdade, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E só lembrando, coloca aqui mais uma vez de onde você é, qual a cidade que você mora, coloca aqui qual estado que você mora. A gente quer interagir mais com você, quer conhecer melhor, porque isso faz bem para nós, né? Nós liberamos oxitocina quando a gente está se conhecendo, quando a gente está se envolvendo, e faz muito bem para a alma. É bom demais ter você aqui, é bom demais te ver aqui novamente. Acredito que a aula de ontem foi uma bênção na sua vida. A gente descobriu sobre alguns parasitas mentais, né, alguns inimigos mentais que se apoderam da nossa vida para parar a nossa história, né, para barrar, para inibir o nosso crescimento. Mas Deus está derramando uma avalanche de conhecimento, de poder na sua vida. E como o pastor já falou aqui, né, aqui não se trata apenas de destravar um chamado específico,
não tem um chamado. Não, para você que está começando agora, para você que quer se conhecer mais da palavra de Deus, que quer se envolver mais no ministério, quer aprender mais sobre as ferramentas do reino de Deus e da vida humana, né, para ter mais assertividade nas decisões, na escolha, aqui é o lugar certo. Eu acredito que Deus vai derramar ainda mais poder, conhecimento, glória nesse tema de hoje, que está uma maravilha. Não é verdade, pastor G? É verdade, viu, pastor Marcelo? Olha, hoje vai ser o dia para a tampa da chaleira voar, viu? Hoje vai ser o dia para vocês, sabe, jogar por terra tudo aquilo, sabe, que te segurou. Tudo ontem você reconheceu vários inimigos. Espero que hoje você chute eles e você diz, olha, eu estou focado agora no meu chamado, eu estou focado na missão que Deus me deu, eu estou focado naquilo que Deus colocou na minha vida, eu vou até o final, eu vou cumprir a minha jornada, eu vou chegar do outro lado, porque Deus me chamou e Deus não me deu um espírito de covardia, mas Deus me deu um espírito de ousadia e eu vou ser ousado no Senhor, viu, Marcílio? Ó, eu tenho até aqui, Marcílio, a caneca, viu, do ousadia, tá vendo aqui, ó? Meu Deus, maravilha! Glória a Deus, que bênção, pastor G. Marcílio, hoje nós vamos falar o poder de reconhecer o seu chamado. Que poder há por trás de um chamado? Muitas vezes as pessoas, nós finalizamos ontem falando que muitas pessoas têm desvalorizado o chamado. Muitas pessoas não têm dado a importância, o real valor, têm tido uma postura de Esaú, né? Elas têm deixado de lado o seu direito, digamos assim, o seu direito de primogenitura se tratando do chamado, elas não valorizam e depois elas olham e quando reconhecem o que perderam, elas falam assim, agora o que é que eu faço? E aí começam a clamar, começam a buscar mesmo com lágrima, né? E talvez você que está aqui hoje, você esteja dessa forma, você esteja dessa maneira pensando, eu não tenho um chamado ou o meu chamado não vai acontecer. Essa aula é para essa pessoa, Marcílio? Sem dúvida alguma. E a gente tem que tirar esse negócio da cabeça, na verdade, pastor G. Eu não tenho chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos. Você lembra daquela jovem que foi levada cativa para a casa de Naamã, o general, e ela estava cativa lá, cativa, e ela deu boas novas, boas notícias. Onde é que o evangelho já estava operando? O significado de evangelho é boas novas, boas notícias. Ela poderia ali estar falando da vida do vizinho, vida do ciclano, poderia estar se reclamando, se lamuriando da vida, porque era escrava naquele momento, mas ela falou, olha, eu conheço o homem de Deus. E quem dera, oxalá, se você tivesse contato com esse homem de Deus. Ela foi um pivô extraordinário ali, na jornada, no caminho, naquele contexto, ela foi um pivô extraordinário. Porque com uma mensagem simples, mas porém ela reconhecia que era mensageira de alguém. Quem é esse alguém? De um ser, de Deus. Era mensageira de Deus. Levou as boas novas para aquele homem e houve um milagre. Para você ver. A nossa mensagem pode ser... Olha, quero que você imagine assim. O efeito dominó. Você já ouviu falar no efeito dominó? Aquele dominó pequenininho. Ele é pequenininho, mas só que ele toma uma atitude. Ele tomou uma decisão. Eu falei na aula de ontem que decisões dão destino. O dominó pequenininho, o efeito dominó, bate no pequeno, vai batendo, um efeito cascata. Um ato pequeno, mas sincero e reconhecido, ele faz, ou ele tem um grande papel no contexto que ele vive. As pequenas obras podem fazer coisas grandiosas na sua vida. Pequenos gestos podem fazer coisas grandiosas na sua vida. Então, reconhecer o chamado, sem dúvida alguma, é de suma importância para as nossas vidas. Não interessa se é uma mensagem simples, não interessa se é, na sua percepção, é algo pequeno, mas na percepção de Deus nunca é pequeno algo que você está fazendo para Deus. Não é verdade, pastor G? É verdade. Marcílio, olha, você estava falando aí e o Espírito Santo estava me mostrando algo interessante aqui, sabe? Dessa menina aí.
Porque ela poderia ter se julgado e falado assim, olha, não, quem sou eu? Eu sou apenas uma escrava, uma doméstica. O que eu vou falar aqui né, sou uma vítima, né? Literalmente, ela poderia... E todo mundo dizer, é verdade, você é vítima, você está sendo escravizada. E quem sou eu para falar alguma coisa diante desse general aqui de guerra, um homem poderoso? E Deus usou aquela menina, sabe, Marcílio, para encerrar e trazer um tempo de paz entre Israel e a Síria. Porque a partir desse acontecimento, dessa palavra que ela liberou, dizendo, olha, se você estivesse lá em Israel, lá existe um homem de Deus. Detalhe, a boca de Deus foi aquela menina. Aquela menina foi um instrumento de Deus naquele lugar. Sabe, querido, sabe qual o código que você tem que pegar aqui hoje? Que você não pode julgar o seu ministério e dizer que ele é insignificante. Talvez você pode ganhar uma pessoa para Jesus, mas essa pessoa vai fazer um estrago gigantesco em uma geração. Aquela menina, o que se tem notícia, o que se tem registrado, pastor Marcílio, sobre ela, é que ela deu uma palavra para um general e acabou uma guerra entre Israel e a Síria, porque a partir daquele momento ele foi até Israel e a Bíblia fala que não houve mais guerra, houve um tempo de paz através de uma escrava. Muitas vezes o que nós precisamos entender, Marcílio, é que o nosso ministério ele acontece onde nós estivermos, faz parte do processo. O negócio que a gente idealizou é algo extraordinário. Eu quero quebrar esse mito aqui hoje. Nós idealizamos um prédio, sabe, com altar cheio de cadeiras, e nós precisamos entender que ele faz parte do ministério, sim. Eu estou falando da construção do templo da igreja, sabe, mas o ministério é você, aonde você estiver. Deus vai usar os seus lábios, é no 1 a 1 que Deus quer te usar, sabe? Jesus, quando ele chama os seus, ali no finalzinho da sua despedida, que ele fala, lá em Mateus 28, ide por todo mundo, ele não perguntou e olhou assim, vamos ver aqui, quem tem chamado aqui, levanta a mão. Aí uma turma levantou e ele falou assim, então vocês que levantaram a mão, que tem chamado ide por todo mundo, não foi isso que ele fez, mas ele falou, olha, é para todos. No mínimo, pastor Marcílio, um ministério você tem, que é o ministério da evangelização. Falo você que está nos ouvindo agora, que é o ministério da evangelização, ide por todo mundo. Você tem que fazer isso acontecer. E muitas vezes nem isso a gente consegue fazer, porque nós estamos tão travados, idealizando uma coisa tão extraordinária. Meu irmão, presta atenção. O sobrenatural de Deus acontece no natural. Como assim, pastor? O sobrenatural acontece no natural, acontece quando eu faço o natural. O natural é a parte que me cabe, o natural faz parte da minha responsabilidade. A grande questão é que eu não faço a minha parte e quero que Deus faça a parte dele. Nós queremos, pastor Marcílio, viver um sobrenatural, só que a gente não está fazendo nem o dever de casa. A gente quer viver milagres, só que a gente não faz nem o básico. Cara, pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na consciência, né? Vamos acordar, porque esse evangelho que está sendo difundido por aí não é o evangelho bíblico, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de compromisso é oração, é palavra, é santidade, é atitude, sabe? É manifestação de graça, é manifestação de poder. Paulo disse, olha, meu evangelho não chegou até vós tão somente em palavras de sabedoria humana, mas, entretanto, em poder do Espírito Santo. Isso é o Evangelho. Amém? Então, meu amado, olha, presta atenção. Você pode exercer o seu ministério em qualquer lugar. Sabe, hoje eu trabalho para uma fundação religiosa, não é? Um ministério muito grande, pastor Marcílio, aqui do Distrito Federal, né? Tem igreja no mundo todo. E o presidente desse ministério, ele foi... Quem ganhou ele para Jesus, quem evangelizou ele foi um bêbado, sabe? Olha que coisa tremenda. Um bêbado. Coisa, né? Pastor, Deus usa bêbado? Usa. E ele disse que ele estava saindo, ele tinha ido visitar, né? A família dele foi envolvida com o espiritismo desde cedo, então ele já nasceu envolvido com isso, e um dia ele estava saindo do espiritismo porque algo havia acontecido, e quando ele sai daquele lugar, sabe, frustrado porque não estava resolvendo o problema dele, tinha um bêbado deitado na rua, ele estava totalmente embriagado, e aquele homem olhou para ele e falou assim, se você quer buscar uma resposta de Deus, vá naquele lugar. E o bêbado aponta para uma igreja evangélica.
E a partir de então ele começa a sua trajetória com Deus. Hoje ele já tem mais de 40 anos de ministério com igreja no Brasil e no mundo, fazendo a diferença. Você sabe por quê? Porque ele enxergou, ele entendeu o valor do chamado, ele reconheceu o valor do seu ministério. Semelhantemente, aquela criada que havia sido levada cativa por Naamã faz a mesma coisa. Ela está ali diante de uma grande oportunidade de revelar quem é Deus. Ela serviu Naamã com a palavra. Meu amado, presta atenção, ministério não é para você ser servido, mas ministério é para que você aprenda a servir as pessoas. A partir do momento que você decide servir. Olha, quando você fala assim, eu vou entrar no ministério, é quando você decide colocar sua vida a serviço do reino de Deus. E eu quero ser bem honesto com você e te falar algo. Quando nós decidimos a servir a Deus, nós servimos as pessoas. É exatamente isso. Nós servimos as pessoas e Deus está recebendo todo o nosso trabalho. Interessante, né? Por quê, pastor? Como isso é bíblico? Claro que é. Jesus falou assim, olha, ele disse que naquele dia ele dirá para uns, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. E aí eles dirão, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? E Jesus vai responder e dizer, olha, sempre que destes ou que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Então está claro aqui que no nosso ministério nós precisamos e nós iremos servir as pessoas. Sabe, sirva as pessoas, em nome de Jesus. Sirva as pessoas, querido. Porque quando você servir as pessoas, você vai ser transformado e você vai entender que, de fato, você está servindo ao Senhor. Você vai entender que, de fato, você está servindo a Deus. É nessa trajetória, é nessa jornada que o ministério começa a acontecer. Então, entenda que o seu ministério não diz respeito apenas a você. O seu ministério diz respeito a outras pessoas. É no nosso ministério que nós servimos as pessoas, sabe? Quanto maior você quer que o seu ministério seja, ou maior alcance ele tenha, ou maior a sua vida se torne, quanto mais a sua vida se torne relevante, você precisa o quê? Servir as pessoas, colocar a tua vida a serviço dos outros. Foi isso que Jesus fez quando Jesus ele entrou no ministério. O que Jesus disse? Eu não vim para servir, ou para ser servido, mas para servir. Jesus ele associou o ministério a serviço, e é isso que é o ministério. Então, quando nós falamos assim, olha, que o seu ministério pode destravar nações, que o seu ministério vai impactar o destino de outras pessoas, que o seu ministério, que a sua vida vai impactar o destino de outras vidas, nós estamos dizendo o quê? Que a partir do momento que você coloca a sua vida diante de Deus, você começa a se tornar uma bênção para as gerações. Você começa a se tornar uma influência para as gerações. Então, você precisa reconhecer o seu ministério. Agora, a pergunta é, pastor Marcílio, o que eu preciso ou o que eu devo reconhecer dentro do ministério, pastor? Pastor, isso é muito importante. Que palavra maravilhosa, que direcionamento maravilhoso, né? Eu aqui, você falando, e eu estava aqui, a minha mente viajando, pegando ali um pouco daquela jovem, dando a mensagem na mão, ela cessou a guerra, vejo a criança com 5 pães e 2 peixinhos. Vejo muita gente na Bíblia aqui que reconheceram o seu chamado, reconheceram uma chave poderosíssima, que é para reconhecer, que é para dar o impulsionamento, que é para maximizar, que é para catapultar você no seu chamado, é as oportunidades, princípio da oportunidade. É o primeiro passo que você tem que dar para reconhecer o seu chamado. Primeiro, você reconhece o seu chamado. Não, eu fui chamado por Deus para fazer determinada tarefa. Eu fui chamado por Deus para cantar, para ajudar as pessoas, para orar, para curar. Eu fui chamado por Deus para fazer um chamado específico na obra de Deus. Então, quando você ativa esse poder do reconhecimento, você está mandando a mensagem para Deus. Senhor, eis-me aqui.
envia-me a mim. Eu estou de prontidão. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus procura um que esteja na brecha, procura um que esteja disponível. Quando você reconhece, né, ele liga aqui na terra, aciona no céu, de lá para cá, Deus começa a abrir as portas e vai surgindo a oportunidade. Aí aparece o princípio da oportunidade na sua vida. Às vezes a gente dá uma de coitadismo, dá uma de vítima, e a oportunidade passa na nossa frente. Nós nos inferiorizamos, achamos que nós somos ínfimos, nós achamos que somos pífios diante da grandeza de algumas coisas, de alguns desafios, da grandeza de títulos de outra pessoa. Nós temos uma tendência malévola, maldita, de ficar se comparando com a vida da outra pessoa. Não, não. Compare-se com você mesmo. Compare a sua vida com você mesmo. Compare a sua vida com a vida de ontem. O quanto você está sendo melhor hoje do que há 2 horas atrás, ao ontem. Isso é reconhecer o poder de Deus, o chamado de Deus na sua vida. Quando você reconhece, irmão. Olha, quando você reconhece e Deus ativa o seu chamado. Na verdade, Deus já ativou o seu chamado a partir do momento que Ele te deu. Agora é com você. É você que tem que dar o primeiro passo para isso ativar. O seu chamado pode destravar nações. O seu chamado pode dar destino a nações. Anote isso aí. Anote. Coloca aí nos comentários. O meu chamado, a minha presença, a minha missão, o meu propósito pode dar destino às nações. Como isso é poderoso, como isso é forte. Aí Deus vai ativar o princípio da oportunidade. E eu quero pegar como exemplo aqui, provavelmente você conhece Jael. Jael é um personagem bíblico que ela entrou na história que era improvável. Você já ouviu falar, com certeza, também de Débora e Baraque. Aquela batalha não era de Jael. A batalha era de Císar, era de Baraque e Débora. Débora profetiza. E Baraque era o comandante do bem, do lado do povo de Deus. Era o guerreiro de Deus. Só que na história entrou uma mulher que aproveitou as oportunidades. Ela aproveitou a oportunidade para arregaçar com o inimigo dela. Como eu falei aqui na aula de ontem, nós vamos atear fogo na seara dos filisteus. Deus te chamou para você marcar essa geração. Anota aí. Deus me chamou para marcar esta geração. E eu vou tomar posse, eu vou estar atento para as oportunidades que passam na minha vida. Mas quando a oportunidade passa na sua vida, você tem que estar preparado. Querido, nós temos a tendência de querer terceirizar. Isso aqui é muito importante, isso aqui. Nós queremos terceirizar o nosso potencial, as nossas habilidades, as nossas competências para a sorte. E sorte não existe. Sorte é conversa de preguiçoso. Sorte é conversa de quem tenta jogar na Mega Sena, no desespero, esperando alguma coisa acontecer. Nós temos que nos mover, irmãos. Essa é a verdade. Nós temos que esboçar reações diante do reino de Deus, porque Deus já fez muito por nós, ele já nos deu um chamado, e chamado pode dar destino a nações. Você pode entender isso? Você está, na verdade, isso é claro para você? Faz sentido para você isso? Que o seu chamado pode... Você lembra de José? José deu destino a uma nação que ia entrar numa recessão terrível, numa crise terrível, e através do chamado dele, do propósito de vida dele, Deus deu destino para a nação egípcia. Eu pergunto para você, quais as oportunidades, ou quantas oportunidades passaram na sua vida? Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui já parou assim e fez a devida comparação. Fulano de tal tá lá. Oh, se não fosse isso, era para me estar lá. Se não fosse isso, era para me hoje estar. Passou uma oportunidade na minha vida e eu não abracei. E hoje a minha vida está atrasada. Era para me estar 10 anos à frente do meu ministério. Era para me estar 10 anos à frente, anos-luz. E se.
Eu gosto muito da frase, Pastor G, que diz assim: oportunidade, ou melhor, sorte é quando a oportunidade encontra o planejamento. Sorte é quando a oportunidade encontra o planejamento. Ou seja, eu me preparei, me planejei e apareceu. Tenho certeza disso, como eu estava falando. Jael estava com a oportunidade na frente dela. Ela entrou numa história que não era dela. O nome dela era tema de música agora, Pastor G. E ainda mais, ela não pertencia à nação de Israel. Veja bem, ela não pertencia de nação de Israel. Era para ter o nome de Baraque lá, era para ter o nome de Débora. Mas olha quem está, olha o nome de quem que está lá. De uma pessoa improvável, que a gente olhava, a gente julgou. Não, isso ali não vai dar certo. Não vai. E a oportunidade veio na casa dela em forma de quê, pastor Gê? Em forma de inimigos. Eita! Em formato de inimigo. Aí eu lembro de uma frase que eu estava pensando nela agora há pouco. Que as lutas, as adversidades vêm nas nossas vidas. Mas as adversidades, os problemas vêm disfarçado de uma semente que pode plantar ou abrir caminhos para o nosso futuro. Problemas vêm na nossa vida, mas na verdade são oportunidades que vêm na nossa vida, que abrem caminho, que pavimenta estradas emburacadas para o sucesso da nossa vida. Amém. É verdade, viu, pastor Marcelo? Você falou aí, eu quero aproveitar essa sua deixa, sabe, que você disse que as oportunidades muitas vezes elas chegam até nós em forma de problemas, né? Eu sempre falo, atrás de um grande problema existe uma grande oportunidade. Eu lembrei até de um livro que fala assim, oba, problemas. Roberto Então, Chiniachite. Então, muitas vezes, a nossa oportunidade, pastor, ela está escondida de trás de um grande desafio. Então, olha para o desafio, querido, uma lição prática aí. Olha para o desafio que você está vivendo agora. Olha para o desafio que você está enfrentando hoje. Cara, eu estou enxergando aqui, de forma prática, um desafio que eu preciso vencer. E, de fato, quando eu vencer esse desafio, eu, pastor G, quando eu vencê-lo, eu vou estar diante da minha grande oportunidade. Então, quanto você está diante de um problema, por trás dele, sabe, é aquela frase que parece um jargão, mas não é. Por trás de uma grande, depois da tempestade, vem o quê? A bonança, né? Todo mundo sabe disso. Bonança. Né? Mas isso isso de fato é uma grande verdade, querido. Olha, Jael estava vendo a vida dela, para ela era um dia comum, para ela era mais um dia, mas o problema chegou até ela. E ela teve a capacidade de enxergar atrás daquele problema uma grande oportunidade. Benjamin Disraeli, ele disse que quando a oportunidade chegar, é tarde demais para se preparar para ela. Então, você precisa estar pronto agora, ter o quê? Discernimento para enxergar as oportunidades. Olha, durante a pandemia, durante esse tempo de crise, eu lembro que eu conversava muito com a minha esposa sobre isso, a gente falava assim, olha, nesse tempo uns vão chorar e outros irão vender lenço. Essa é a realidade do que nós estamos vivendo. Uns choram e outros vendem lenço. Você é quem nessa história? Você vai ficar chorando ou você vai vender lenço, ou você vai aproveitar as oportunidades? Porque o pessimista consegue ver um problema em cada oportunidade. O pessimista consegue ver um problema em cada oportunidade. O que você está procurando? Tem uma máxima que diz assim, aquilo que nós focamos se expande. Imagina, você está aí na sua casa e chega um homem fugindo de uma guerra, perseguido e se esconde dentro da sua casa. Muitas vezes, talvez nós ficávamos apavorados, morrendo de medo, dizendo, meu Deus do céu, tanto que eu estou orando, e agora o Senhor traz um problema até a mim. Ou talvez você correria, abandonaria a sua casa, abandonaria aquilo que você está fazendo, sabe? E perderia a oportunidade. Não, Jael.
Não, Jael. Jael, não. Ela falou, opa, tem algo extraordinário para acontecer. Então, querido, quando nós falamos assim que os problemas, eles não vêm para te abater, mas para te fazer crescer, não é uma frase bonita, é uma realidade. Só que muitas pessoas não aproveitam porque não têm a capacidade de enxergar. Se você não tiver a capacidade de enxergar além do problema, você não vai conseguir aproveitar. Muitas vezes, pastor Marcílio, a gente só consegue ver o gigante, sabe? A gente não consegue ver o que vem depois. Ei, por trás de cada gigante que você derrubar, vai haver uma recompensa. Sabe, pastor Marcílio? Davi, ele foi lutar com Golias, mas antes de ele falou assim, o que vai acontecer com aquele que matar o gigante? Qual a recompensa? Davi não foi porque ele queria se mostrar, não. Ele falou, ó, tem que ter uma recompensa. Aí a recompensa, vai casar com a filha do rei? Ele, opa, eu posso entrar na linhagem real. Olha, a família de quem matar o gigante não vai mais pagar imposto em Israel. Ele falou, opa, tá melhorando, o que mais? Sabe, Davi, ele enxergou o quê? Uma oportunidade, irmãos. Davi não era bobo nem nada, pastor Marcílio, mas ele viu ali, Vara, uma oportunidade, a semelhança de Jael. Jael, ela conseguiu enxergar o quê? Uma oportunidade quando o inimigo bateu a porta dela e entrou sem pedir licença. Porque, irmão, problema não pede licença, não. Ele chega e entra. Mas aprenda que por trás do problema há a mão de Deus tentando... Grava essa frase aí, olha. Por trás do problema há a mão de Deus tentando me promover. Amém ou não, pastor Marcílio? Glória a Deus. Ó, pastor, sem dúvida alguma, toda adversidade traz consigo uma semente de recompensa. Anote aí. Toda adversidade traz consigo uma semente de recompensa. Aí nós vemos, primeiro, o poder de reconhecer o chamado. O que que o poder por trás de reconhecer o chamado faz? Quem lembra aí? Destrava destino de nações. Você reconhece o seu chamado a partir do momento que você não barganha também com o seu chamado. O pastor G falou aqui no começo sobre Esaú. Esaú barganhou. Olha a oportunidade que ele jogou fora. Ele jogou fora a oportunidade. Ele não deu a mínima para o que Deus colocou nas mãos dele. E a gente vê vários aqui na Bíblia. A gente vê vários. As oportunidades que Deus deu para eles. Eles não deram a mínima. Eles viraram as costas para Deus. Né? E o próprio Deus diz assim, eu honro aos que me honram. E os que me desprezam, eu os envelhecerei. Ou eu os desprezarei. Isso é muito sério. O rei Saul também. O rei Saul estava com uma oportunidade gigantesca diante dele. O que é que ele fez? Ele virou as costas para Deus. Ele não deu importância, ele não reconheceu. Ele barganhou, né? E nós temos a tendência de, quando vem os desafios em formato de oportunidade, ou oportunidade em formato de desafio, que nós não reconhecemos, e na aula de ontem a gente viu o poder da visão. Quem tem visão também reconhece as oportunidades por trás dos problemas. E Jael tinha esses pré-requisitos. Jael tinha essa habilidade na vida dela, tinha essa competência. O problema está dentro da minha casa, o problema bateu na minha casa, e era um rei malévolo, era um general mau, um general malévolo, era um cara do mal, que praticava a iniquidade, era um carrasco, era tudo de ruim. Ele causava medo, ele causava pavor, ele deixava a pessoa coagida, emparedada, mas ela não teve medo. Aí outro ponto forte aqui, pastor G, é que ela teve coragem. Quem reconhece o seu chamado tem coragem. A gente falou na aula de ontem também, que Deus não nos deu o poder, não nos deu o espírito de covardia, mas ele nos deu o espírito de ousadia. Né? Elias, lá no Monte Carmelo, ele poderia ter pego o beco dali. A gente vê outros também que poderiam correr diante da batalha. Josué poderia ter pego o beco. Eu que vou dar a volta aqui em Jericó, aqui uma cidade fortificada, não tem como. Eu vou me embora. Não, pastor G. Aí a gente não pode ficar acuado, a gente não pode ficar à mercê desses problemas. A gente não pode ficar à mercê dessas ameaças.
Ative o poder de coragem na sua vida. Quando você ativar o poder de coragem, a falta de visão que a gente falou ontem vai cair também. O medo vai embora e virão as ferramentas, ficarão explícitas nas suas mãos. Muitas vezes a gente tem as ferramentas na nossa frente, as ferramentas nas nossas mãos, e às vezes o medo, a falta de coragem, faz com que a gente abra mão. E Deus está colocando ferramentas. Ferramentas é outro ponto positivo para Deus alavancar o seu ministério. Não é verdade, pastor G? É verdade, viu, pastor Marcílio? Olha, nós precisamos, de fato, ter necessárias, sabe, para irmos e realizar aquilo que precisa ser feito, aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Querido, olha, eu quero chamar a atenção para você no que está escrito aqui no livro de Juízes, no capítulo 5, versículo 7, fala assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Débora, ela decidiu se levantar, ela decidiu fazer algo, e foi Débora que criou a oportunidade que Jael aproveitou. Débora, ela cria uma oportunidade, sabe? E ela, a partir de então que ela cria essa oportunidade, Jael entra, Jael reconhece essa oportunidade, querido. Quero dizer que nós estamos aqui para criar oportunidades para você, para criar oportunidades para que o seu ministério avance, para que o seu ministério cresça. Olha, quisera eu, há 15 anos atrás, ter esses treinamentos que nós temos oferecido hoje para você, de forma gratuita, para tirar dúvidas, para fazer você avançar, para fazer você crescer. Sabe, nós precisamos agora, de forma a andar conectados um com o outro. Queridos, é para isso que nós estamos aqui, sabe? Esses 4 dias de aula, esses 4 dias aqui do Imersão, é apenas a ponta do iceberg, é apenas para motivar você a entrar na jornada, é apenas para motivar você a permanecer no caminho, sabe? Porque você precisa, assim como o Jael, enxergar a oportunidade, aprender a utilizar o quê? As ferramentas, ou reconhecer as ferramentas que você tem. Não é, não, pastor Marcílio? Sabe, porque muitas vezes, imagina, pastor, pastor Marcílio, você falou na primeira aula que tem 21 anos aí de ministério, né? Você Sim. tinha essas oportunidades lá atrás, há 10 anos, há 15 anos, quem dera, hein? Se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu estava no céu, irmão. Maravilha. É uma adagem que a gente fala no Nordeste. Se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu estava no céu. Muitas oportunidades viram, mas aí, em alguns momentos, eu não estava preparado, né? Eu não tinha as ferramentas e não agia para ter as ferramentas. Então, nós temos que agir também para ter as ferramentas. A ação faz parte desse arcabouço de reconhecer o chamado. A gente reconhece o chamado, né? A gente não barganha com as propostas que vêm para roubar, subtrair o nosso chamado, né? A gente ativa o poder da coragem e tem esse pré-requisito também da ação, né? Quando a gente age, tem poder quem age da forma certa. Não adianta você agir de qualquer forma. Nós temos que ter o poder da ação na nossa vida. Preste bem atenção. Ontem a gente falou sobre procrastinação. E aqui nós estamos na contrapartida positiva, dizendo o quê? Haja. Você não pode ficar também, como diz a música de Raul Seixas, né? Ficar na cadeira com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Pam, pam, pararará. Não pode. Tem que agir. Não, pastor G? É verdade, se mexe. Olha, Débora disse, ficaram desertas. Deu um probleminha no seu áudio, pastor G. Deu um probleminha. Enquanto o pastor G vai corrigindo aqui o problema no áudio, coloca aqui embaixo assim: ninguém vai me parar, porque Deus colocou na minha vida o poder da ação. É fundamental. Lembra quando Jesus, a gente citou isso também, Pedro ali pescando a noite inteira, frustrado, e Jesus deu uma ordem. Jesus deu um comando. Então, Deus está dando comando para as nossas vidas.
Deus está nos direcionando, Deus está mostrando onde nós devemos jogar a rede. Eu estou falando, pastor G, da história de Pedro também, da questão da ação, né, que as coisas vêm na nossa vida e que a gente age da maneira certa, não pode agir também de forma equivocada. Nós temos que focar no que nós queremos para as nossas vidas, né, e botar toda a energia positiva, todo a movimento massivo, mas só que de forma focada e assertiva, com as ferramentas corretas. É verdade, viu, pastor Marcílio? Nós precisamos, de fato, né, ter as ferramentas certas, as ferramentas necessárias para fazer e fazer no tempo certo, fazer no tempo correto, é o tempo da ação. A Bíblia diz aqui, Débora falou, olha, eu me levantei. Então, quando ela se levanta, o chamado dela, o ministério dela passa a acontecer, sabe? Muitas vezes ainda não aconteceu porque você está parado, porque você está aí, sabe, como o pastor Marcílio falou, sabe, esperando a morte chegar. Meu irmão, se levanta, se mova, se mexa, faça alguma coisa, sabe? A oportunidade está aí já diante de você. É você que tem que criar agora, é você que tem que reconhecer. Você precisa entender o tempo de agir, porque quando aquele general, ele chega ali na tenda de... Sabe, quando Císera, ele chega na tenda de Jael, sabe? Ela entendeu assim, opa, a oportunidade está diante de mim. Eu vou agir. Ela agiu de forma imediata. Irmãos, olha, tem coisas que nós precisamos decidir de forma rápida. Tem coisas que levam um segundo, papum, você tem que fazer. Não dá para esperar muito tempo. Eu sei que tem momentos da vida que a gente tem que tomar decisão de forma pensada, tem que orar para a oração, tem que orar e decidir debaixo de oração, mas tem momento que você tem que partir e falar, é agora. Eu não tenho muito tempo, eu tinha que fazer uma escolha. E aí você precisa estar pronto. É isso que Benjamim de Israel quis dizer. Olha, você precisa estar pronto para quando a oportunidade chegar. E Jael, ela entendeu que era o tempo certo de agir. Então, o general ali, Císera, pede um pouco de água e a Bíblia diz que ela deu leite a beber. E falou, olha, não, faz o seguinte, relaxa, deita aqui, que vai ficar tudo bem. E ele estava fugindo, ele estava sendo perseguido, mas aquela mulher, ela tinha um poder emocional tão gigantesco, sabe, pastor Marcílio, que ela teve a capacidade de acalmar o general ali na hora da batalha, na hora da luta. Ela acalma o general, falou, olha, fica tranquilo. Que poder de persuasão que aquela mulher tinha. Falou, deita aqui, relaxa. Imagina, mas eu estou fugindo. Quem está fugindo não para dormir. Mas ela conseguiu convencê-lo. Ela não se apavorou, sabe? Sabe o que a Bíblia fala? Que nós precisamos ter domínio próprio, né? Mas nós chamamos dentro do desenvolvimento humano de inteligência emocional, o que é também um fruto do Espírito. Lá em Gálatas, Paulo vai dizer que um dos frutos do Espírito é o quê? Controle próprio, domínio próprio, que é inteligência emocional. E Jael, pastor Marcelo, teve isso de sobra. Você precisa ter inteligência emocional, domínio próprio, o fruto do Espírito, para que, de fato, você possa responder de forma adequada à situação que você está vivendo. Se há uma coisa que alguém que está dentro do ministério precisa, né, pastor Marcílio, é ter essa inteligência emocional, até porque nós estamos dentro do ministério lidando com vidas. Aliás, irmãos, não é só dentro do ministério, é em todo o tempo, é no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, no Uber, no táxi, em qualquer lugar. Nós estamos lidando com pessoas e nós precisamos desenvolver essa competência que é a inteligência emocional, que a Bíblia chama de domínio próprio, que é também um dos frutos do Espírito, né, Marcílio? Pastor Jair, isso é muito interessante, porque tudo está linkado com a aula que a gente deu ontem, né? E conhecereis a verdade, vocês lembram? Diga aí, o poder de conhecer a si mesmo pode dar destino às nações. Diga aí, o poder de conhecer a si mesmo pode trazer empoderamento, habilidades e competências
para conduzir a minha vida por caminhos assertivos. Diga, eu tenho domínio próprio. Profetiza isso sobre a sua vida. Deus me deu domínio próprio. Então, aprenda a utilizar essas ferramentas, essas competências, né? Jael, ela passou na porta dela, como eu falei aqui, era um inimigo ferrenho, irmãos. Era um inimigo ferrenho. Um cara tirano. Ela poderia ter corrido ali, desesperada. Desesperada, desesperada, meu Deus, socorro, meu inimigo tá dentro o inimigo feroz está dentro da minha casa e tal. Mas ela teve calma. Ela teve controle sobre os seus sentimentos. Ela soube direcionar suas emoções e ter uma expertise, agir na hora certa, agir no momento certo e criar uma estratégia para poder derrotar o inimigo que estava dentro da casa dela. Já pensou como isso é poderoso, como isso é forte? Já pensou você despertar na sua vida isso que Deus já te deu, que é a inteligência emocional, que é o domínio próprio? Em Provérbios está escrito que o homem que não tem autocontrole é como uma cidade desprovida de segurança. É uma casa desprovida de segurança. Já pensou? Uma pessoa que não tem domínio próprio, não tem autocontrole. Quantos casamentos foram por água abaixo? Quantos ministérios foram por água abaixo? Eu lembro de uma cena uma vez, pastor G, que eu ali no começo da minha caminhada, eu me lembro como hoje, o pastor falou alguma coisa pro obreiro, o obreiro não gostou. O obreiro pegou seu cartão de membro, rasgou, virou as costas e jogou em cima do altar. Disse, eu não faço mais parte dessa igreja. Então, ele poderia ter ativado naquele momento o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, é o autocontrole, que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Ter autocontrole, você consegue ter uma vida mais assertiva nos seus relacionamentos, você consegue ter uma vida mais assertiva nas suas finanças, você consegue ter uma vida assertiva na sua vida física, na sua vida mental, na sua vida social. Ela atinge as 12 áreas principais da sua vida, você tendo autocontrole. E é de suma importância isso para o reino de Deus, para o seu crescimento. Quando as oportunidades vem consigo também a oportunidade de usar as ferramentas que Deus te deu. E para usar as ferramentas nós temos que suscitar, nós temos que ter habilidades, nós temos que ter competência. Então, uma das competências poderosas que vai impulsionar o seu ministério, que vai impulsionar o seu chamado, é o domínio próprio, né? Pastor G, uma vez eu passei por uma situação no trânsito, o cara me fechou, me bateu, a minha esposa estava comigo, e foi uma experiência muito ruim. Naquela época eu não sabia usar essa expertise, não tinha, então você já sabe do que deu. A minha esposa está aqui comigo, e sem dúvida alguma, sem sombra de dúvida, quando você aprender essas habilidades, a sua vida vai se tornar melhor. A sua vida vai ser uma ponte para o sucesso. A sua vida vai ser uma rampa para o sucesso ministerial. Você quer isso na sua vida? Coloca assim, eu quero na minha vida ter domínio próprio. Eu quero na minha vida ter inteligência emocional para me ter uma vida mais saudável. Só para finalizar aqui, pastor G, um professor de Harvard, Howard Gardner, chamado Howard Gardner, ele fala das 9 inteligências múltiplas, e ele fala de 2 inteligências que são primordiais na vida do ser humano, para o bem-estar do ser humano. Quais são elas? A inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Qual que é a inteligência interpessoal? A inteligência interpessoal é a capacidade que você tem de se associar com as pessoas. É a capacidade que você tem de entender e interpretar os sentimentos das pessoas. E a intrapessoal é a capacidade que você tem de entender os seus sentimentos e as suas emoções, o que você está sentindo em um momento de prova, em um momento de tensão. É você entender um momento de raiva, um momento de fúria, digamos assim, um momento de tristeza, um momento de frustração. Você entender o seu sentimento que você está sentindo naquele momento e não tomar atitudes nem decisões baseadas, negativas, em cima daqueles sentimentos.
Amém. É verdade, viu, pastor Marcelo? Nós precisamos disso, até porque nós estamos dentro do ministério. E falando aqui, Marcelo, olha só, o versículo 21 diz assim: Jael, mulher de Ebé, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente. Ou seja, ela usou duas ferramentas de forma extraordinária. Eu vejo aqui nela a sabedoria e a inteligência. Ela não foi de qualquer jeito, sabe? Ela Sim. pegou as duas ferramentas, né? Tá aqui as ferramentas, e foi lá devagarinho, falou: olha, eu vou encravar ele. Isso, exatamente. Vou encravar. Esse é o momento, sabe? Olha só, querido, que coisa interessante. Aí encravou bem na cabeça. Na Sabe, fronte, hein? No né? lugar vital. No lugar vital, Marcelo, ela poderia ter pensado, se ela não tivesse sabedoria para entender, né, ela poderia ter colocado, não, eu vou colocar aqui no meio da barriga, já que ele está dormindo. Não, vou colocar aqui no pescoço, né? Mas Ela tinha uma certa percepção do que ela estava fazendo. tinha uma certa... Exatamente. Olha, então, Marcelo, o que é que eu entendo aqui? Que não é apenas ter as ferramentas, é preciso saber usá-las, não é? Porque, olha só, boas ferramentas na mão de alguém incapacitado é vexame. Eu vou reformular a frase. Boas ferramentas na mão de um amador é vexame. Então, Meu Deus. nós precisamos cada dia mais melhorar a nossa capacidade para termos as ferramentas corretas, querido. Olha, eu sempre faço aquela ilustração que já é maçante, mas eu gosto de fazer, sabe? Existem várias formas da gente ir de Brasília a Goiânia. A gente pode ir a pé, você vai levar certo período de tempo. Você pode ir de ônibus, você vai levar menos tempo. Você pode ir de moto, menos tempos ainda. Você pode ir em um carro 2.0, menos tempos ainda. Você pode ir de avião, menos tempo. O que eu quero dizer? Existem várias formas de fazer a mesma coisa. Agora, será que você tem nas suas mãos as ferramentas corretas, as ferramentas certas, as ferramentas que vai maximizar o seu tempo, as ferramentas que vai impulsionar você? É isso que nós precisamos saber. E é isso que nós precisamos ter. Agora, se você tem as ferramentas, se você não souber usar, você vai fazer bobeira, você vai estragar a oportunidade, sabe? Porque achou que estava pronto. Então, não é só ter a ferramenta, você precisa ter a ferramenta. Olha só, vamos só para a gente relembrar, pastor Marcílio, reconhecer a oportunidade, saber o tempo certo de agir, conhecer as ferramentas e ter habilidade para usá-las. Olha só, Meu 4 Deus. chaves essenciais. Isso aqui já vale a aula de hoje, viu? Essas 4 chaves. Se eu fosse você, eu anotava, porque nós não vamos ter liberar PDF para essas aulas aqui, querido. Olha só, reconhecer as oportunidades, saber o tempo certo, reconhecer as ferramentas e ter habilidade para usar. E mais uma que eu estava esquecendo, na verdade, foi a 5ª ferramenta, pastor, que é algo que você pode desenvolver. Ela tinha inteligência emocional para agir. Olha que coisa, viu? Meu Deus. Que coisa. Pastor Marcelo, você percebeu que dessas 5 ferramentas que nós falamos aqui, pelo menos 4 coisas aqui dependia dela. Era mental. Olha que coisa. Essas ferramentas, elas são desenvolvidas de forma mental. Porque a única coisa que ela pegou do externo foi a estaca e o martelo. O resto estava dentro dela. Sabe? Ela teve a capacidade de usar Atitude, ação, visão, movimento, movimente-se, né? E recursos, quando bem, anote aí, recursos, quando bem utilizados, aceleram processos. Olha Recursos, só. quando bem utilizados, aceleram processos. É verdade, querido. Olha, então, será que nós estamos usando todos os recursos necessários? Pastor Marcelo, eu sei que aqui tem muitos pastores que estão nos assistindo, e o que mais tem é igrejas que hoje, por exemplo, ainda não estão na internet, elas estão perdendo não estão reconhecendo esse recurso, não sabem usar esse recurso, porque a internet hoje ela é uma ferramenta. Hoje nós estamos aqui dando um treinamento para você na nossa 2ª aula, utilizando a internet como ferramenta, né, pastor? E a internet também vai ser
a ferramenta para o nosso próximo nível, para o nosso próximo passo, porque nós não temos só isso de recurso para ajudar você, né, Marcelo? Mas nós temos muito mais recursos que nós queremos te apresentar, que vai servir para te impulsionar. Sim. Pastor José, como eu falei na primeira aula, né, a gente passou por um processo muito difícil, e um dos melhores períodos da minha vida foi um dos problemas gigantes que veio sobre a minha vida. E eu perguntei para Deus, por que eu estou vivendo isso? Aí Deus me fez eu perguntar da seguinte forma: o que é que Deus quer de mim dentro desse problema que eu estou vivendo agora? Foi um momento que eu passei por uma metamorfose. Foi um momento que Deus fez com que eu fosse atrás de recursos para me preparar melhor para o que Deus tinha para a minha vida. Foi aí que eu passei por algumas experiências, eu passei por algumas evoluções, e Deus nos deu a oportunidade de desenvolver também um programa, desenvolver um método chamado Desenhando Seu Destino, onde a gente destrava a pessoa, onde eu já ajudei muitas pessoas a elencarem as ferramentas adequadas, a elencarem o poder da inteligência emocional, do autocontrole, da cura interior, a ajudar pessoas a destravarem destino e a valorizarem o seu chamado, a ajudar pessoas a serem melhor, a evoluírem. Lembra que eu falei no começo que a minha missão é fazer com que os sonhadores se tornem realizadores? Então, Deus nos deu essas ferramentas, Deus nos conduziu para adquirir competências para aproveitar as oportunidades, para trazer crescimento para a minha vida, bem-estar e qualidade de vida. E eu tenho certeza, não é, Pastor G, que o Pastor G também já passou por essas experiências, Deus também deu para ele habilidades, visão, competência para inserir também nas pessoas, ajudar as pessoas a irem para outro nível. É verdade, viu, pastor? E dentro do que o senhor estava falando, do DSD, que é o Desenhando o Seu Destino, a gente mostra para as pessoas, né, para aqueles que estão sendo mentoreados por nós, a necessidade, a importância deles terem um script do seu ministério, deles saberem aonde estão indo, sabe? Porque muitas vezes, pastor, olha, há um provérbio chinês que diz assim: quem não sabe para onde vai, qualquer destino serve. E tem muitas pessoas que estão arriscando dentro da vida ministerial. Tem pessoas que elas estão assim: não, vou fazer isso aqui, vai que dá certo. Não, vamos fazer dessa forma porque a igreja fez ou o pastor Ciclano fez e deu certo. Só que eu sempre falo que às vezes a realidade de um não era a realidade do outro. E nós precisamos saber o que Deus quer da gente. Eu sempre digo o seguinte, olha, as pessoas às vezes me perguntavam assim: pastor, quem está fazendo certo? Porque aqui nós estamos fazendo dessa forma. Aí o pastor fulano ou ciclano está fazendo da outra forma. Eu falei: querido, está fazendo correto aquele que está fazendo segundo Deus lhe ordenou que fizesse. A grande questão está aqui, sabe? E quando a gente tem essa visão que se o A está fazendo o que Deus mandou, está tudo bem. Se eu estou fazendo o que Deus me mandou, está ótimo. E ponto, porque para cada pessoa Deus tem algo diferente. Para cada um, Deus desenhou, há um projeto desenhado. Só que tem gente querendo ser cópia de outros, sabe? E enquanto você não aprender a se enxergar, e dentro, pastor, do Desenhando o Destino, a gente vai falar sobre isso, sabe? Para você enxergar o seu chamado, para você enxergar o seu ministério, e vamos te ajudar. E o melhor, nós não vamos te dizer como fazer, nós vamos fazer junto com você, não é? Aqui é que está o segredo do Desenhar o Destino, porque nós vamos fazer junto com você, nós vamos te ajudar, nós vamos pegar na sua mão, levar você pelo caminho. E eu tenho certeza que se você desenhar o seu destino, sabe, você vai conseguir chegar lá. O que você precisa entender? Que tudo que existe hoje, tudo que é físico, que foi criado pelo homem, antes de se materializar, pastor Marcílio, foi antes de tudo desenhado. Um carro, ele é desenhado. Uma casa, ela é desenhada. O engenheiro já sabe onde vai ficar cada parte da casa. Ele olha para o lote e pega ali a planta, né, que eles chamam, e fala assim: olha, aqui é o desenho da casa, vai ser aqui vai ficar a cozinha, aqui vai ficar o quarto,
aqui vai ficar a varanda, aqui vai ficar a sala de estar, aqui vai ficar a piscina. Ele já sabe tudo, porque ele desenhou o destino daquele lote. O nosso ministério também precisa ser desenhado. Você precisa saber aonde você quer chegar daqui a 10 anos, sabe? E isso é o que nós vamos te ensinar. Pastor, mas não vamos falar mais disso amanhã, né? Sem dúvida. Amanhã vai ser uma aula maravilhosa, que nós vamos abordar mais sobre esse assunto, a gente vai aprofundar mais nessa questão aí. E só ressaltando aqui, grandes homens da história como Alexandre o Grande teve Aristóteles para poder ser mentor dele. Paulo teve Gamaliel. Timóteo teve Paulo. Marcos teve Pedro. Né? Até algumas pessoas falam que, em vez de ser evangelho de cartas de Pedro, ou vice-versa, né? Não lembro muito bem. Então, vamos deixar essa parte aqui. A questão é, Marcos andou tanto com Pedro, né, que a mensagem de Pedro, de Marcos, é muito parecida com a mensagem de Pedro. Então, Pedro, Tiago, João teve Jesus. Eliseu teve Elias. Josué teve Moisés. Isso. E assim sucessivamente. Todas as pessoas de sucesso, todas as pessoas que acertaram o alvo na vida, elas tiveram por trás um mentor. Martin Luther King Jr., teve Mahatma Gandhi e outros que ajudaram na jornada dele, no desempenho dele. Até Barack teve Débora, uma mulher como mentora, para mentorear a vida dela. Então, quem dera eu se tivesse mentores para pegar na minha mão e dizer, vamos junto, que eu estou com você, eu vou clarear o caminho para você. Diz um ditado aí que, em vez de nós errarmos, dar murro em ponta de faca, é melhor aprendermos com experiências dos outros. Então é bom a gente estar do lado de pessoas que têm experiências para sofrermos menos no caminho, atenuar a dor. Não é verdade, pastor G? É isso mesmo, viu, Marcílio? Olha, isso é bíblico. A Bíblia diz que onde há bons conselhos, os planos serão bem-sucedidos. Então, querido, olha, o DSD é para que você não caminhe sozinho. Nós precisamos disso, nós precisamos estar, sabe? Até Davi sempre ele tinha os seus conselheiros, sabe? Davi, ele foi mentoreado durante muito tempo pelo profeta Samuel. Depois da partida de Samuel, Davi está ali debaixo, sendo conduzido por Natã. Interessante que Davi faz a mesma coisa, pastor Marcílio. Ele pega o seu filho Salomão e coloca aos cuidados de Natã também, do profeta Natã. Quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente vê que é a mentoria que Davi faz com seu filho Salomão. O Provérbios começa dizendo, olha, quando eu era criança, na companhia do meu pai, nós estávamos... Então, o livro de Provérbios são as palavras de Davi a Salomão. Ou seja, Davi estava mentoreando o seu próprio filho. É importante, querido, nós temos alguém que nos mostre o caminho. O eunuco precisou de Filipe para chegar até a salvação. Ele falou, olha, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Sempre há necessidade de alguém que nos ensine, de alguém que nos mostre o caminho, de alguém que já passou. Olha, você pode descobrir o caminho sozinho? Pode, só que você quer levar 20 anos como nós levamos? Ou você quer alcançar 20 anos em um ano? Ou você quer voar 20 anos em 4 meses? Como que você quer? Depende do teu empenho para você ir mais longe, meu amado. E é isso que nós queremos mostrar para você. Sabe, Débora pegou Baraque e impulsionou a vida daquele cara, a vida daquele homem. Porque ele estava ali parado, paralisado, mas havia ali uma mulher. Então, querido, olha, se você olhar, existem inúmeros exemplos aí na Bíblia, sabe? De pessoas, e até mesmo fora dela, sabe? De pessoas. E foi uma das coisas que Jesus falou, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Isso é uma ordem de Cristo. Muitas vezes o seu ministério não flui, porque você precisa de alguém para estar te direcionando, de alguém para estar te mostrando, para te conduzir até que você comece a caminhar sozinho. Sabe, meu amado, é isso que nós queremos fazer nesses dias
essas aulas são para isso, são para que você se impulsione. Eu tenho certeza que algo do que nós falamos aqui serviu para você. Então, quando nós falamos assim, olha, ali tem um buraco, você pode se prevenir e não cair nele. Ou você pode ir lá e cair sem ver. Foi isso que Jesus disse, cuidado, se um cego guiar o outro cego, cairão ambos dentro de um buraco. Pastor Marcílio, olha, por hoje eu quero agradecer, né, cada uma das pessoas que estão aqui, né, na nossa aula. Querido, olha, muito obrigado, viu? Você que aguentou até aqui, que esteve ontem, que está hoje, que perseverou. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixa o seu like, compartilha essa live. Vamos fazer o seguinte, essa live aqui você pode enviar ainda para os seus amigos, dá tempo dele ver ainda hoje, envia aí, assista aí. E amanhã você não pode perder, porque amanhã vai ser a nossa terceira aula e amanhã vai ser extraordinário. Eu tenho certeza que você será extremamente abençoado em nome de Jesus. Então, você está convidado para estar conosco, pastor Marcílio. Pensa no seguinte, as dores que você está vivendo por estar no anonimato. O que te impede de viver agora o seu chamado? O que tem que acontecer ainda este ano para que os seus sonhos, o seu chamado aconteça definitivamente na sua vida? O que tem que acontecer? Amém. Você prefere o poder do reconhecimento ou as dores do anonimato? E amanhã nós vamos trabalhar em cima desse tema, e você vai perceber e adquirir as ferramentas para sair do anonimato em nome de Jesus. Beijo no coração, Shalom Adonai, parabéns para vocês que estiveram conosco aqui até agora. Deus aí abençoe você de uma forma extraordinária, tenha uma noite de maravilha, sonhos maravilhosos, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus te abençoe. Até amanhã na nossa terceira aula, saindo do anonimato. Fica com Deus, bom descanso.
Venha comigo. O que vamos fazer? Mudar o mundo.